o meu GDO, que todo mundo acha que a gente tem, né? Tô apertando o play aqui nas minhas redes para botar o link da live para rodar. Acabei de chegar em Orlando, peço desculpas pelo atraso, mas foi aquém do nosso desejo. Mas estou feliz de estar aqui. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Como é que você tá? Tá em Miami, né? Tô em Miami, tô em Miami. Eu tô muito bem, obrigado. Me sinto honrado aqui de entrei para seleto grupo dos 37 patriotas indiciados por golpe de Estado, o famoso golpe da Disney. O Disneyland Coup d'État. É aquela história, né? O cara ia fazer um golpe. Ele falou: vou fazer um golpe. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar de ser presidente. Aí, quando eu deixar de ser presidente, quando eu não comandar mais as Forças Armadas, não ter acesso à polícia nem nada, a gente vai lá para fazer um golpe. Mas a gente vai melhorar. Antes de a gente dar um golpe, eu ainda vou antecipadamente nomear os comandantes de força que o meu, né, o cara que vai sofrer o golpe, o Lula, vai decidir. Aí bota lá o chefe do Exército, o 01 da Marinha, da Aeronáutica, tal, beleza. Para melhorar ainda, para encorajar a rapaziada a dar um golpe, eu vou fazer o seguinte: eu vou para os Estados Unidos, tá ok? Aí você vai para os Estados Unidos para galera ficar animada lá para ir para a rua. Aí, quando o golpe ainda estiver em execução, ainda vou twittar lá da Disneylandia, vou falar assim: voltem para suas casas, não façam isso, tal, sou contra. Pelo amor de Deus, eu não sei nem por onde começar. É porque não dá para levar muito a sério essa questão de golpe, né? Eu acho que a Bia Kicis, numa entrevista mês passado na CNN, ela foi muito feliz. E agora eu confesso para você, Paulo, eu acabei de pousar aqui nos Estados Unidos, mas eu não tenho nenhum detalhe. Você tem algum novo detalhe com relação a essa denúncia da PGR? Eu confesso para você que eu só li alguns trechos. Basicamente é uma repetição, de um modo geral, do que havia sido. Eu não sei o que esse pessoal faz no PGR, porque eles passaram esse tempo todo, desde meados de dezembro até agora, para basicamente falar a mesma coisa que foi dito pela Polícia Federal no noticiamento. Eu achei muito interessante. Trabalharam na. Você imagina, gente, se fosse para pegar vagabundo, bandido, assassino, se fosse essa mesma disposição, o Brasil ia estar muito mais seguro. Uma força-tarefa trabalhando. Cada um desses vagabundos da PGR ganha no mínimo 30 conto, 30 conto para cima. Todos eles. E se você for olhar os salários mesmo dos subprocuradores, entrem, vocês que estão em casa, no portal do Transparência, peguem o nome dos subprocuradores e analisem quanto ganha cada um. Vocês vão ver, é fortuna, é marajá mesmo. É que uma boa parte deles são de outros estados, então ganha diária. E a diária não entra no teto, porque é indenizatória. Então eles passam dos 40 e poucos mil reais, que é o teto atual, né, de ministro da STF. Mas ganham felizes. E esse pessoal trabalhando duro com o nosso dinheiro resolveu fazer essa palhaçada. Que aqui nos Estados Unidos, Edu, você que acompanhou, eu que te acompanhei aqui nessa semana passada, nessa visita aqui, e agora você está de volta aqui aos Estados Unidos, a gente teve em muitos lugares tentando explicar o que estava se passando, né? E é um espanto de todo mundo. Né? As pessoas, quando tentam entender o que está acontecendo no Brasil, elas ficam: não, mas espera aí, mas o Moraes, ele é juiz, mas quem está conduzindo a investigação não é ele também? Não, mas e quem que diz que foi vítima de tentativa de assassinato foi ele também? Aí você fala assim, as pessoas: não, mas não é possível. É aquele clássico do Chaves, né? Ele vende os churros, depois ele corre para o outro lado, ele mesmo compra os churros, depois ele volta para o outro lado, ele barganha na venda dos churros. Hoje eu estava gravando com o meu pai, na verdade estava traduzindo para ele, né, o PBD, o Patrick Ben Davi podcast. David. Back David. Enfim, e é isso daí mesmo. A gente tem que voltar a falar, voltar a explicar como é que é, algumas vezes, até que o estrangeiro consiga entender o que está acontecendo, porque ele não acredita, ele pergunta, enfim, e é realmente complicado, porque isso aqui que está acontecendo no Brasil é de dar inveja ao Kim Jong-un. Né? Eu acho que lá na Coreia do Norte, até quando eles fazem lá algo favorável ao ditador, é menos escandaloso do que estava acontecendo, do que está acontecendo no Brasil. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Paulo. Duas perguntas, na verdade. Vou aproveitar que você está nos Estados Unidos. Inclusive, eu estava vendo um vídeo seu que depois eu quero entrar nesse assunto, que era da questão da suspeita dos ministros da STF se desfazendo dos patrimônios. Mas isso vamos deixar um pouquinho mais para frente, né? Desfazendo dos patrimônios nos Estados Unidos, mas esse aspecto vamos deixar um pouquinho para frente, porque eu queria perguntar o seguinte: como é que acontece de agora em diante? Você vai ser citado, você vai ter que ir ao Brasil prestar depoimento, a Polícia Federal vai aos Estados Unidos falar com você, tem auxílio do FBI. Como é que funciona agora o devido processo legal, ainda que teórico? Porque a gente sabe que na prática, no Brasil, já não é muito seguido, né? Bom, a primeira coisa que tem que acontecer agora é a citação criminal. Eu só sei das denúncias pela imprensa, eu preciso ser formalmente citado de quais crimes eu sou acusado. Né? Lembrando que eu estou há mais de 2 anos
sob medidas cautelares de cancelamento de passaporte, bloqueio de conta bancária, bloqueio de rede social, etc. Medidas cautelares sem nenhum tipo de comunicação. Não fui chamado nem para depor. Eles me denunciaram por esse crime de golpe de Estado, mas nunca sequer me ouviram. A fase que passaria agora a acontecer é a fase da citação criminal. Deixa eu abrir parênteses aqui, pessoal, porque é o seguinte, você nunca foi sequer citado. Você nunca recebeu uma Nunca. Cartinha da Justiça. Nunca. Mas Como é que já teve funciona? conta bloqueada, passaporte cancelado. Tive todas as medidas cautelares aplicadas, mas nunca tive acesso, né? O que diz a legislação internacional? Diz que quando um sujeito ou uma empresa se encontra no exterior, você tem o protocolo de Hague, né? AIA em português, que é o protocolo do qual o Brasil é signatário, que é um sistema que dá direito a indivíduos que estão em outra jurisdição deles serem notificados na forma da lei, obedecendo às normas daquela jurisdição. Então, chegaria para mim uma carta rogatória, que é esse um instrumento necessário para isso. Essa carta rogatória é enviada, é analisada por um juiz americano ou pelo Departamento de Justiça, normalmente por uma autoridade judicial americana, que verifica se aquela comunicação segue os preceitos da lei da jurisdição na qual eu me encontro. Né? Isso é uma questão muito interessante, eu não quero adiantar aqui defesa, mas eu, em momento algum, me encontrei sob a jurisdição brasileira. Em todos os momentos eu me encontrei sob a jurisdição americana. Então, vai haver esse conflito jurisdicional nesse caso. Mas eles têm que me notificar. É um processo que eles não gostam de fazer, porque quando é feita essa notificação eu tenho que receber cópia integral do processo, a autoridade americana tem que receber cópia integral do processo, e a partir daí, uma vez que eu saiba formalmente que eu estou sendo acusado de um crime e o que consta exatamente nesse crime, eu apresento uma defesa, e aí eu vou apresentar as minhas testemunhas e por aí vai. Eu acho que vai ser um processo bastante demorado, o processo de citação criminal no meu caso. Embora eu esteja em local certo e sabido, eles vão ter que passar isso pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e a procuradora, no caso a Attorney General aqui, né, que nos Estados Unidos a Attorney General é ao mesmo tempo Procuradora-Geral da República, Ministro da Justiça e Advogada-Geral da União. A Pam Bondi, ela é muito criteriosa. Então, esse tipo de carta rogatória, quando passar pela mão da Pam Bondi e do time dela, vai ser analisado com bastante critério. Vale lembrar, Eduardo, que hoje, há 30 minutos atrás, um pouco antes de nós entrarmos na live, o Donald Trump demitiu todos os procuradores do Departamento de Justiça da era Biden. 100%, estão todos na rua. Então, dizendo que o que havia acontecido é que o Departamento de Justiça tinha se transformado, tinha se politizado demais e que ele precisava recobrar a confiança no Departamento de Justiça. Então, eu sei que no Brasil as pessoas podem estar vivendo um momento sombrio e pensarem que estão vivendo um momento sombrio, mas eu digo para vocês que aqui nos Estados Unidos nós já vivemos esse momento sombrio e hoje a gente está vendo a luz. Né? Então, eu só acho que 2027, só a demissão do Paulo Gonet, da turma dele debaixo da PGR, que participou dessa perseguição política, é pouco. Eu acho que a gente já tem que agir com menos misericórdia em 2027. E dias melhores virão. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por acaso, o vídeo que eu estava assistindo o seu, e vou rasgar uma seda aqui para mim, não é nem a melhor, é uma das poucas fontes que a gente tem vindo do noticiário americano que a gente pode confiar, né, em português, é do seu canal, tá, do Paulo Figueiredo. Então, para minha audiência, faça igual a mim, se inscreva no canal dele, ele também tem no Locals, tá? O Paulo já era para ele ser Locals está bloqueado no Brasil, tá, mas as pessoas podem entrar em www.paulofigueiredoshow.com. Locals está bloqueado no Brasil só por enquanto. Amanhã teremos novidades a respeito desse assunto, não dá para falar ainda. Mas de qualquer maneira, né, o Paulo era para estar milionário, né? Era a maior não, eu acho que o Locals foi desbloqueado no Brasil. Eu acho que o Locals foi desbloqueado no Brasil. Eu não sei. Locals foi desbloqueado no Brasil. Eu até tenho uma conta no Locals, mas eu confesso que eu não sigo tanto, não. Vejo mais o teu canal, acompanho mais o teu canal do YouTube. Mas enfim. E aí, no seu vídeo, você estava falando de algo super interessante. Você estava traçando um paralelo, e aí eu queria que você entrasse nos detalhes disso daí, para explicar para nossa audiência sobre os paralelos que existem entre a sanção que o Trump deu ao juiz do Tribunal Penal Internacional, o porquê que ele fez isso, o juiz que decretou a prisão do Benjamin Netanyahu, por qual motivo técnico o Trump fez isso. E aí eu vou entrar com uma outra pergunta aqui. Se isso se enquadraria numa sanção para a autoridade brasileira que pediu colaboração com o FBI para escutar você. Porque você já recebeu uma chamada telefônica do FBI. E isso, até onde eu sei, não está dentro do devido processo legal. O devido processo legal demanda uma citação e depois uma carta rogatória. Ou seja, não seriam nesses dois casos a justiça tentando bypassar a jurisdição americana? Seria, e na verdade o caso que você está citando é o caso do Karen Cann, que é o promotor do Tribunal Penal Internacional. Né? O Donald Trump, na semana passada, incluiu
ele e outros indivíduos estão sob análise no que se chama de sanção OFAC. Né? Sanção OFAC é porque OFAC é a sigla do Office of Foreign Assets Control, que é o escritório de controle de ativos no exterior, que é o órgão do governo americano que aplica esse tipo de sanção. Então, o que aconteceu foi que o Trump emitiu uma ordem executiva para o promotor, a contraparte, não do Alexandre de Moraes, mas do Paulo Gonet, do Tribunal Penal Internacional. E o que ele alegou foi que o Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, Criminal Internacional, ele estava sendo utilizado politicamente para perseguir indivíduos, inclusive dentro dos Estados Unidos, bypassando os caminhos legais que existem dentro do país, como, por exemplo, esses que eu citei aqui, de carta rogatória e o devido processo legal. E o Trump entendeu isso como uma violação da soberania nacional americana e até um perigo para a soberania nacional americana. E ele colocou esse indivíduo dentro da lista do OFAC, né, no que se chama de SDN List, que é a lista dos Specially Designated Nationals. Algumas pessoas chamam também de Blocked Person List, né, que é a lista dos indivíduos com designação especial, que são pessoas que passam a sofrer sanções financeiras. Para as pessoas não confundirem, né, Eduardo, existe uma sanção específica, que é a sanção do cancelamento dos vistos. As pessoas às vezes confundem com passaporte. Não? Os Estados Unidos cancelam vistos de entrada de indivíduos como forma de sanção, mas a forma mais grave de sanção que os Estados Unidos têm é a entrada nessa SDN List do OFAC, que faz o bloqueio dos ativos financeiros dos indivíduos no exterior. Uhum. Isso daí, você acha que cabe, por exemplo, esse tipo de medida às autoridades brasileiras? Eu vou ler aqui uma notícia agora da CNN, né? Porque na democracia relativa, nem sempre você pode dar opinião. Então é bom você ler da grande imprensa. Tem uma notícia que traz aqui da CNN de hoje. Defesa de Felipe Martins leva suspeita de fraude à Justiça dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, agora comandado por Trump, a defesa de Felipe Martins entrou com 2 ações na Justiça para que seja apurada uma suspeita de fraude envolvendo seu nome no sistema de entrada e saída de estrangeiros no país. Se ficar comprovada que a cooperação de autoridades brasileiras numa inserção falsa do Felipe Martins nos sistemas migratórios do CBP, isso pode ser caso para a sanção OFAC que você está falando aí? Aí entra numa categoria pior, porque no caso disso você tem um crime contra a segurança nacional americana, inclusive. E aí você está falando de, em vez de meras sanções, né, você está falando de um processo penal nos Estados Unidos, com direito a mandado de prisão e mandado de captura internacional, inclusão em lista da Interpol e por aí vai. É um caso mais grave do que o caso especificamente do OFAC. A lista do OFAC, normalmente, ela é reservada para indivíduos que violem direitos humanos ou representem alguma ameaça à democracia americana. No caso, o entendimento que eu tenho apresentado nas reuniões que eu tenho tido, e eu sei que você sempre é muito cuidadoso, Eduardo, de não participar e não pedir sanções especificamente a agentes públicos brasileiros pela tua posição como deputado, mas eu pessoalmente tenho defendido nas minhas reuniões a tese de que o Alexandre já cumpre todos os critérios para fazer parte da lista de sanção da OFAC. Então, esses pedidos devem começar a acontecer nos próximos dias, e a partir daí é uma decisão do Conselheiro de Segurança Nacional do presidente incluir ou não um indivíduo nas sanções OFAC. E é interessante que basta a vontade do presidente ou do Conselheiro de Segurança Nacional, no caso o conselheiro Mike Waltz. Basta a vontade dele para a inclusão na lista das sanções OFAC, desde que, obviamente, você atenda aos critérios legais. A gente tem preparado um material bastante denso para mostrar sistematicamente como o Alexandre se enquadra nesses requisitos. A partir daí a decisão vai ficar com o presidente Trump. E aí eu vou colocar mais uma pitadinha em cima disso daí, que é o seguinte, o canal do YouTube, Ancapso, deu ontem, né, que o Alexandre de Moraes estaria se desfazendo dos seus ativos que ele tem no BTG nos Estados Unidos. Né? Então, não sei exatamente o que ele poderia ter, mas enfim, através do BTG, ativos do Alexandre de Moraes estariam investidos nos Estados Unidos, e segundo o site, né, o canal Ancapso, eu só vi lá, mas, mais uma vez, não estou duvidando da credibilidade deles ou qualquer coisa que o seja, mas eu só vi lá, e lá eles estavam falando que o Alexandre de Moraes estaria se desfazendo dos seus ativos nos Estados Unidos. Adianta a pessoa se desfazer dos ativos para não ser alcançada numa eventual sanção OFAC? O que acontece com a pessoa quando ela é sancionada dessa maneira aí, com essas sanções?
Bom, eu faço a mesma ressalva que você fez. Eu até gosto do canal do Ancapsu, tem umas coisas divertidas lá. Gosto das ideias dele, gosto da forma como ele coloca as coisas, mas ele está citando uma fonte pessoal dele, então que a gente não tem capacidade de verificar se é verdadeiro ou não. Uma coisa que dá para a gente confirmar, e essa eu vi num relatório de levantamento de bens aqui nos Estados Unidos, é que no caso, por exemplo, do ministro Barroso, todo mundo sabe que ele tem um apartamento aqui em Key Biscayne, na região de Miami, mais especificamente no nome de uma offshore, que o manager é o filho dele, Bernardo. Então, são informações que essas a gente sabe que existem e o apartamento foi colocado à venda no mercado, foi essa informação que eu recebi. Em tese, tanto no caso do Alexandre como no caso do ministro Barroso ou de qualquer outra autoridade, isso não faz absolutamente nenhuma diferença, porque quando você é colocado na lista do SDN, nessa lista de Special Designated Nationals, a lista de pessoas bloqueadas, basicamente o que acontece é que a sua vida financeira inteira implode, tá? Você tem o que acontece, né? Todos os bancos precisam de acesso ao sistema financeiro internacional para fazer transações internacionais. Isso vale para qualquer um, cartão de crédito, até o crediário do Magalu. Eles precisam de acesso ao sistema financeiro internacional. Quando o sujeito é colocado nessa lista, significa que ninguém que faça negócio com essas empresas pode estar nessa lista de SN. Então, na prática, por medo do que se chama de secondary sanctions, né, que são as sanções secundárias, os bancos, as entidades financeiras, imediatamente e automaticamente cancelam as contas bancárias e cartões de crédito de qualquer indivíduo que estejam nessa SDN list. Então, o que acontece no dia que o Alexandre, se Deus quiser, entrar na lista do SN, ele vai receber uma cartinha do Santander, do BTG, ou de quem quer que seja, dizendo que ele tem X horas para que o compliance do banco está encerrando a conta dele e que ele tem X horas para receber um cheque administrativo e buscar o cheque administrativo. Isso vale para qualquer um. A decisão é feita pela matriz internacional do banco. Alguns bancos muito pequenininhos, que ele possa ter conta em paraísos fiscais, etc., podem optar por... Existem bancos muito pequenininhos que não encerram contas de SN, de indivíduos na lista de SN. Mas aí o que acontece? O dinheiro do sujeito fica preso. Digamos que ele tenha dinheiro, sei lá, numa BVI, na British Virgin Islands, Ilhas Virgens Britânicas. Digamos que ele tenha dinheiro lá. Esse dinheiro fica automaticamente preso, porque ele não pode mais acessar o sistema de transferência internacional chamado SWIFT. Então ele fica desligado do SWIFT e deixa de poder acessar o sistema financeiro internacional. Isso também acontece muitas vezes com parentes que tenham mistura patrimonial, automaticamente. Então, se a mulher tem um grande escritório de advocacia que tem muitos clientes, ela fica impedida de haver comunicação patrimonial entre eles, ou ela também sofre sanção secundária. A mesma coisa acontece para empresas que têm um negócio com esse indivíduo. Então, na prática, o sujeito vira um leproso. Ele deixa de poder fazer negócio com qualquer um, ele deixa de ter acesso ao sistema financeiro internacional. Vai restar, se Deus quiser, ao Alexandre, Bitcoin e dinheiro debaixo do colchão. Pô, Bitcoin tá na boa, cara. Eu curto cripto aí, eu tô cada vez mais interessado no assunto. Aí, o Alexandre, que não gosta de cripto, etc., vai começar a gostar bastante, vai ficar... as criptos serão as queridinhas dele. Uhum. E ainda nessa mesma seara de assunto... Na prática, Eduardo, só para dizer, o que acontece é que todo mundo se descola do indivíduo, ele se torna tão leproso, tão radioativo, que ele é isolado e E quem faz negócio com ele também toma parece sanção? Aqueles versículos da Bíblia onde um profeta aparece e diz assim: os cães vão lamber as suas feridas na sarjeta. É isso que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Os cães vão lamber as feridas dele na sarjeta. Quem faz negócios com essas pessoas sancionadas também sofre a sanção? Secondary section list, imediatamente. Então, se tiver negócios em família, tiver negócios, enfim... Imediatamente sancionado. E aí eu vou falar o seguinte... Não adianta. Olha só, a pior coisa que pode acontecer com o indivíduo é melhor você ser enviado para Papuda. A pior coisa que pode acontecer com o indivíduo é ele entrar no FACList. Porque não há devido processo legal para retirar o nome. Entende? Ele vai ter que torcer para um próximo presidente democrata ganhar e olhar para a cara dele e falar assim: gostei de você, vou te tirar da lista. Na prática é difícil. Bem difícil. Eu gostei mais da comparação do Ebola. Acho mais apropriada. Né? É mais fácil você se curar de Ebola. Porque o Ebola, se você pega Ebola, as pessoas pelo menos atendem o telefone quando você liga. Quando você está na lista OFAC, as pessoas não querem ser nem vistas falando no telefone com você. Você se torna mais contagioso do que um sujeito com Ebola. Então não é só o visto que perde, é o congelamento. Fica inacessível do sistema financeiro mundial. Isso. Pesado. Digamos assim, que quando a gente está falando em etapas de sanções, o cancelamento dos vistos seria uma primeira etapa,
e as sanções OFAC são a segunda etapa, mas as sanções OFAC são mais bomba atômica, enquanto o visto é um tiro de 12.